Paz do Senhor, vamos aqui para a segunda parte sobre Jesus e sua vida de oração, tá? Jesus viveu as mais gloriosas experiências através de uma vida de oração, tá? Pela oração ele pôde conhecer e aceitar a vontade divina. Aqui vai uma pergunta: Jesus precisava orar? Ele era Deus, Filho de Deus Pai, mas ele fez isso para nos dar o exemplo, tá bom? Tá certo? Pela oração, Jesus também ensinou seus discípulos, despertou nele o desejo de orar e buscar uma comunhão maior com Deus, tá bom? Numa dessas orações, Jesus multiplicou os pães e peixes, tá certo? Está aqui, ó, Marcos capítulo 6, versículo 44. A oração possui grande esforço. Jesus sabia disso quando os discípulos alimentaram a multidão. Em Marcos 6, 37, Jesus pega e diz para os discípulos: alimenta o povo. Vamos ler aqui Marcos 6, 37. Estou aqui, ó, com a Bíblia, a palavra de Deus, tá certo? Jesus alimenta 5.000. E os apóstolos se juntaram a Jesus. E eles contaram tudo o que tinha feito e o que tinha ensinado. E Jesus lhe disse: venham vós à parte, a um lugar deserto, e descansem um pouco, porque eram muitos que iam e vinham, e nem mesmo tinham tempo para comer. Tá certo? Versículo 32. E se for de um barco até um lugar deserto. E a multidão, vendo-os partindo e reconhecendo, correram para lá, muitos a pé de todas as cidades, e ali chegaram antes deles, tá? Chegaram lá e muitos já chegaram esperando Jesus e os discípulos chegar. E saindo eles, estou aqui em São Marcos, capítulo 6, versículo 34. E saindo Jesus viu grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, tá? A nação era grande, mas não tinha pastores para poder cuidar dele, tá? E ele começou a ensinar-lhes muita coisa, apresentando a eles o verdadeiro e único evangelho que salva a multidão, tá? E como o dia já fosse adiantado, no versículo 35, seus discípulos chegaram a ele dizendo: o lugar é deserto e o dia já está adiantado, tá? O dia já estava se findando. Despede-os para que vão aos campos e ao redor e comprem pão para si, porque não tem o que comer, tá? Ele, porém, respondendo, lhes disse: dê vocês o de comer. Vocês são os discípulos, dê a eles o de comer, tá? Tá certo? Aí o discípulo falou: mas Senhor, onde vamos comprar 200 pães para alimentar toda essa multidão? Certo? Jesus estava testando a fé deles. A fé é muito importante. Fazer as coisas sem fé não tem realizações. Entendeu? Jesus tinha mais de 5.000 pessoas. Jesus, claro que era um teste. Jesus falou assim: ó, dê comida para eles, vocês. Não tinha nada. Como é que eles iam dar? Acho que pensaram: nossa, Jesus, o que Jesus está pedindo para nós é impossível. Aí Jesus, no seu amor tão grande, aqui no versículo 38, disse assim: ó, quantos pães tende? Tá? E eles falaram assim: ixi, vai precisar de milhões aqui, né? Só temos 5 pães e 2 peixes, tá? Essa pequena quantidade pertencia a um rapazinho que, ao sair de casa para se encontrar com Jesus, a mãe dele deu um lanchinho para ele, só 5 pães e 2 peixes. Está aqui no versículo 38, tá? Aí Jesus falou assim: manda sentar todo mundo em grupo sobre a grama verde. E assentaram-se de 50 em 50 e blocos de 100 em 100, tá certo? E ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, partiu os pães e os peixes para que, olhou para o céu, deu graça, o abençoou, para que os pusesse diante dele, entendeu? O princípio da multiplicação dos pães estava nas mãos de Jesus. Olhou para o céu, deu graças, abençoou e mandou que repartisse os pães. E aqui acontece um milagre. Primeiro, deixa eu explicar. Antes de qualquer coisa, o Senhor tem nos dado o pão nosso de cada dia. Nós temos que fazer uma oração de agradecimento. Ensinar os nossos entes queridos, ensinar os nossos filhos que nós devemos orar, agradecer pelo alimento. Às vezes não é aquele alimento fasto, entendeu? Aquelas monte de carne, um monte de bebida, um monte de coisa. Às vezes é um alimento simples, mas em tudo dai graça. Senhor,
eu te agradeço pelo pão nosso cada dia. As crianças têm que aprender essas coisas, tá? Olha aqui, ó. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, tá? Olhou para o céu, os abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para que os pusesse diante dele, tá bom? O milagre ocorreu entre repartir e a distribuição. Cada discípulo que esgotava a sua provisão teve que voltar para Jesus para conseguir mais e nunca se decepcionava. Estava ali, ó, os cestos de pães ali, esse milagre, o historiador diz que tirava o pão assim, ia lá, distribuía, quando voltava estava cheio de novo. Jesus estava perto ali, era só chegar e pegar de novo o pão. É uma coisa fantástica, maravilhosa, um milagre mesmo maravilhoso. Olha aqui, e todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, e disse, e os que comeram eram 5.000, possivelmente de 10 a 15.000, incluindo mulheres e crianças, porque era contado somente os homens, tá certo? Então, mais marido, mais 2 ou 3 filhos ali, estava de 10 a 15.000. Então, veja bem, amados, era muita gente que Jesus ressuscitou, tá? Porque Jesus multiplicou os pães. Tudo isso através da oração, porque Jesus sentia a necessidade da humanidade, a necessidade do povo, daqueles que andavam com ele, entendeu? Então, ele, ao fazer a oração, ele também ensinou o povo a orar. Todo mundo viu orar e dar graças, né? E dar graças. Então, irmão, é assim que nós devemos fazer, tá? Orar sempre a Deus, aleluia. Tá bom? Amém? Vamos continuar gravando aqui, em nome de Jesus. Aproveite para que você curta, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante, dá uma força para nós aí, no nome santo de Jesus.